Boa noite. Começa agora pela TV Mais ABC, mais uma edição do programa Marketing Now. Como você sabe, toda quinta-feira temos um encontro marcado, ao vivo, para falar das principais notícias da área de marketing e comunicação e colocar um tema importante em debate. E hoje vamos falar de um tema polêmico e importante e que está aí na crista da onda. As marcas devem se posicionar com relação a assuntos da sociedade? Diversidade, racismo, pluralidade, enfim, a marca deve se posicionar em assuntos como esses? Vamos trazer dois convidados fantásticos, experts na área de comunicação e que entendem muito deste assunto. Recebo aqui meu amigo Fábio Eloy, planner do Octopus, gerente de marketing da Metodista, grande amigo de longa data, professor também. Fábio, bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Bonetti, boa noite pessoal. Vamos lá. Vamos lá, né? O Fábio, a gente fez uma live, né, Fábio, ano passado sobre isso. Foi um sucesso e que motivou a gente a fazer o programa de hoje. E a outra convidada, sempre desses assuntos eu chamo a Andressa para falar. Seja na revista, no jornal, porque ela se posiciona. E isso é importante. Andressa Dantas, CEO da Arebo. André, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Aceito o nosso convite para falar de um tema tão importante. Boa noite, Bonetti. Boa noite para todo mundo que está assistindo. É um prazer falar sobre esse assunto. Vamos aí, bater um papo com o Fábio, contigo. E com o pessoal que está lá. Você pode participar também do nosso programa pelo nosso e-mail mktnau@abccom.com.br ou pelo nosso WhatsApp 11 96669 7685 ou pelo chat do YouTube. Você pode mandar uma pergunta, uma colocação para a gente debater aqui com os convidados. E participando, você concorre a um jantar para 2 pessoas na Berlim Costelaria, em São Bernardo do Campo, e um livro da ABC Books. Então, além de participar do debate, ainda concorre a prêmios. Legal? Contamos aqui com a sua participação. Amigos, vamos começar o nosso tema? Para a gente começar logo de cara criando a polêmica maior, porque eu gosto disso. O Fábio falou, você é polêmico. Eu falei, mas eu te chamei por isso. Na opinião de vocês, as marcas devem se posicionar? Ou melhor, as marcas têm se posicionado? Fábio, ou primeiras damas? Primeiras damas. Primeiras damas. Olha, vamos lá. Eu sempre pergunto para os nossos clientes, eu sempre peço para que eles façam uma reflexão, né, Bonetti, antes de devem e querem e podem se posicionar. A questão é, podem, devem, tudo a gente pode, deve e querem, mas tudo podemos, mas nem tudo nos cai em certos momentos da melhor forma. Então, por que você quer se posicionar sobre determinado assunto? Aquele posicionamento, ele realmente faz parte da sua essência como marca, como pessoa, como personalidade, faz parte da sua essência, do seu propósito de marca, se posicionar sobre aquilo? Ou você quer se posicionar apenas para surfar numa onda que está sendo comentada para ganhar like, para ganhar alguns seguidores? Aproveitar ali aquele momento. Porque se é para aproveitar um momento de ganhar like, ganhar seguidor, não deve se posicionar. Porque se não é uma verdade para sua marca, vai ficar fake, vai soar uma coisa que não é real, e em certo momento isso vai ser desmascarado, porque não vai se sustentar, não é realidade. Então, tem que ser muito bem planejado o que você vai se posicionar, quando vai se posicionar e por que vai se posicionar. Porque a gente não tem que ter uma opinião sobre tudo o tempo todo, então acho que é isso que tem que ser muito bem planejado, quando se posicionar e por quê, né? Por que a marca vai se posicionar. Então, eu sempre levo o cliente a ter essa reflexão mesmo de por que a gente vai, se vai, por que vai. Mas eu acho que é muito importante se posicionar, quando é um posicionamento real. Temos que nos posicionar. Recentemente, até estava conversando com a Lu, né, para uma matéria da revista, e a discussão quando é real, você tem que se posicionar, você tem que se posicionar de uma maneira, muitas vezes, contundente. Porque hoje em dia as marcas, elas não são apenas marcas. Elas passaram a se tornar também espaços de educação, espaços de compartilhamento. Elas têm um papel na sociedade, social, né? exatamente. Porque elas empregam, elas têm pessoas que trabalham ali que vão
que tem muitas vezes o valor, né, os mesmos valores daquela marca. A gente fala muito das marcas se humanizarem, elas são um agente da sociedade. Exatamente. Né, Fábio? Qual a tua visão sobre isso? Eu concordo com ela. Acho que o primeiro ponto é saber se isso faz parte da tua essência. Né? Assim, isso é você? Esse posicionamento que você pretende assumir, na verdade, que você pretende assumir, não, que você pretende demonstrar, porque você já assumiu se ele realmente é teu, né? Ele é real, ele é verdadeiro, mas aí eu acho que a gente tem um outro recorte também quando a gente fala das grandes marcas que ocupam esse papel social. Porque aí existe um outro desdobramento, né, Bonetti, muito importante. As marcas que possuem um papel social, elas... O Kevin Roberts já falava isso lá em 2003, 2004, quando ele tratou de love marks, das marcas que iriam sobreviver no futuro enquanto marcas de verdade, né? Estou falando das grandes marcas. Que seriam marcas que conseguiriam uma conexão emocional com as pessoas. 20 anos depois, quase, essa semana, o Ronaldo Lemos colocou na Folha aquela matéria sobre os fandoms, né? As marcas que monetizam em cima dos seus fãs. Na verdade, essa é uma trajetória. E aí, quando você pega grandes marcas, elas têm essa responsabilidade, eu entendo que elas têm essa responsabilidade, e por um outro lado, a sociedade vai exigir isso delas, né? Você acha que o consumidor vai exigir isso? Eu não tenho dúvida nenhuma. E aí, naturalmente, quanto mais vezes a marca assumiu uma determinada postura, e mais ela incorporou aquela ideia, aquelas atitudes, mais natural vai ser aos olhos do consumidor a percepção de que, ok, essa marca, esse espaço é dela. Num outro papo que a gente teve, você deve se lembrar, a gente falou da campanha do Colin Kaepernick para Nike e tal, né? A campanha da Nike com o Colin Kaepernick, que é uma super campanha e tal. E quando o Reclame foi fazer a cobertura em Cannes, eu nunca me lembro, mas um CEO falou, né, muito importante, a Nike está fazendo isso porque ela sabe para onde o mundo vai. E ela quer estar certa daqui a 20 anos, não 20 anos atrás, né? Que, estabelecendo um paralelo aí, a gente falou que ia deixar ela falar primeiro porque era primeiras damas, mas na verdade é porque a camiseta dela é mais legal. A gente vive num país em que as pessoas querem estar certas 20 anos atrás, né? Ou 50 anos atrás, né? Assim, a gente está na vanguarda do retrocesso. Essa é uma percepção que paira aí. Mas as pessoas que realmente vão mover o mundo, enfim, os jovens e tudo mais, eles querem entender como as marcas pensam e de que forma elas contribuem com a sociedade. E aí você fala, mas eu sou pequenininho, ainda não pensei nisso. Faz sentido, você é pequenininho, você ainda não pensou nisso. Mas ninguém nasce grande. Então... Não, e tem um detalhe, né, que eu acho que é importante, que às vezes a partir de um posicionamento seu, se for real, se for verdadeiro, e for algo que de fato você defende, você pequenininho pode virar médio, pode virar grande, porque o consumidor vai acreditar naquilo que você está fazendo. E às vezes o grande, quando faz uma coisa que é falsa, que é irreal, ele joga contra ele. Mas a questão que a gente coloca chegou o momento das marcas se posicionarem, porque antes talvez elas não se posicionassem. Quer dizer, é o ambiente do mundo que nós vivemos hoje, é o ambiente também político, é o ambiente da sociedade, porque até então o consumidor talvez não cobrasse isso das marcas, e tudo bem se ela... né? Ao longo do tempo a gente foi tendo evoluções, aí eu vou falando especificamente na nossa área de publicidade, né? Basta você ver o que eram campanhas de Skol, nem tão longe assim, 10 anos atrás, né? Colocando a mulher como 5 anos, não é nem 10. Ainda foi, né? 5, né? E começou a mudar, quer dizer, a gente não está falando, como você falou, de 30 anos atrás, a gente está falando... Mas agora, talvez pela força do próprio consumidor, do consumidor talvez ter mais voz, né, com as próprias redes sociais, as marcas sentiram que era o momento delas se posicionar, elas foram forçadas a se posicionar. Agora, qual a opinião de vocês? Por que agora a gente está falando disso? Você quer começar? Vai lá. Eu acho que não é um momento de que as marcas começaram a se posicionar. Eu acho que é uma transformação da sociedade como um todo. Quando a gente olha... A marca, ela só faz parte, ela é uma parte do que a gente vive como sociedade. A publicidade, o comprador, o consumidor, a agência de comunicação, todo mundo faz parte de uma sociedade que está em plena transformação.
E a gente vive aqui um momento de transformação em relação ao feminismo, a questão do negro na sociedade, a questão do LGBT. Então, a gente está começando a encarar mais de frente esses assuntos que talvez a gente não quis antes. Eu não acho queria que não é questão de frente. encarar. Eu acho que é um momento onde cada uma das minorias começou a exigir o seu espaço. Realmente de brigar, de mostrar que, assim, a gente está aqui. As mulheres começaram a não aceitar ser objetificada numa campanha de publicidade. A população preta, periférica, começou a exigir que, tipo, eu também quero ser visto numa capa de revista. Eu também quero estar ali na campanha de publicidade. Eu também compro. Eu também faço parte desse movimento. Então, ou as agências, ou a comunicação evolui com esse mercado que compra, que é consumidor, e as marcas entendem que está todo mundo consumindo ali, exatamente como Dove, como Avon, começaram a mudar e colocar mulher real na publicidade, colocar gorda, colocar com celulite, colocar estria, colocar mulher que você olha e fala, pô, sou eu. Sim. Sou eu tenho peito caído, tenho bunda mole, tipo, começar a mostrar mulher de verdade, não aquela modelo padrão que nenhuma mulher vai conseguir chegar a ser. E realmente a publicidade começar a trazer esse tipo de pessoa, que são pessoas reais, que existem, que vivem e que estão à margem da publicidade, que elas não se reconhecem. Fábio, você acha que os executivos das empresas começaram a olhar para isso de uma forma diferente? É bem difícil dizer isso, viu, Bona? Porque é bem difícil dizer isso. O executivo não olha. Ele olha a percepção do valor que está entrando. Porque quando a gente fala do propósito real, às vezes você sente isso, muitas vezes até nos próprios colaboradores que defendem aquela marca ou aquela posição. Não sei se vocês estão me fazendo entender. Mas será que o próprio executivo que está à frente da companhia, ele... Às vezes. Acho que às vezes. Às vezes, né? Acho que às vezes. A gente talvez tenha que entender isso e quando a gente está vivendo a história, né? A história, ela funciona assim. Quando a gente está vivendo, a gente não tem a perspectiva correta, né? É um momento, uma tentativa de entendimento. Mas se a gente olha em termos de trajetória, né, Bonatti, assim, a gente teve um pouco mais lá atrás, mas não tão lá atrás assim, a telefonia celular, que passou para o 3G, que passou, né, o Wi-Fi, o 3G, os smartphones, enfim, que começaram a criar um tipo de conexão, um tipo de velocidade na comunicação, um tipo de espaço para manifestação não institucionalizada, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente fala, mas a voz da periferia, por que a voz da periferia hoje é ouvida? Porque ela grita numa plataforma mais democrática, porque se a periferia fosse esperar um espaço no Jornal Nacional, ou no SBT, ou na Band, ou na Jovem Pan, enfim, esse espaço talvez levasse muito mais tempo para ser conquistado. Então, na medida em que a sociedade caminha, de certa forma, ela empurra esse movimento. É isso que eu entendo. A internet ajuda, né? E aí, por outro lado, a gente não pode esquecer que o publicitário, a agência, o CEO da empresa, essas pessoas, elas são parte da sociedade e elas vivem o mesmo momento. Então, esta série de percepções também está colocada no entorno dessas pessoas, essas estão colocadas no entorno dessas pessoas, e está todo mundo imerso, vivenciando até porque falam isso. muito, né, que a gente saiu do B2B para o B2C para o H2H, né, o human to human, de humanos para humanos, de pessoas para pessoas, né. Mas eu acho que tinham assuntos que a gente meio que fazia que não via. A gente que eu digo, né? A sociedade. A sociedade, né? A sociedade brasileira é racista? Não, não somos. Não somos, né? A sociedade brasileira é homofóbica? A gente tinha... Eu estou falando a gente sociedade, hein, pessoal? Por favor, né? A gente não encarava essas coisas, concorda? A gente não assumia, a gente não se posicionava como sociedade com esses medos, não vou dizer medo, mas esses é cultural, né, cultural, né? É cultural, é estrutural, né? Meu filho, acho que já te contei essa história também, meu filho perguntou para mim, tem um filho adolescente, né? Ele perguntou para mim, pai, quando você amadureceu? Eu falei, Caio, eu acho que foi ano passado. E aí ele falou, ano passado, pai, né? Eu falei, Caio, eu acho que foi o ano passado, cara. Porque você me conhece, né? Uma parte das pessoas que está vendo a gente também me conhece. Estudei pra caramba, enfim, e levei quase 45 anos, né? Não foi exatamente ano passado, eu vou fazer 48. Mas eu levei 45 anos, cara, para entender
para ter uma certa consciência de classe, para entender o meu papel na sociedade, para entender quem sou eu na porque fila a do gente pão, também não sabe? foi criado e preparado e educado para isso, né? Não foi. As nossas escolas não ensinavam a gente a fazer isso, concorda? Não foi. Porque tem coisas que, assim, eu sempre falo isso, a gente, como você falou, vai ficando velhinho, vai perdendo cabelo, vai amadurecendo e vai começando a entender. Porque às vezes a gente fala, sou eu, se eu fizer ou não fizer, não faz diferença. Não faz. Faz, Né? claro que faz. A gente acha, sou só mais um, então Claro que minha faz. opinião não é relevante. A gente acho que não foi educado para algumas coisas. Eu não estou querendo culpar a escola, mas acho que a gente não foi preparado para encarar algumas dessas coisas. A né? escola reflete a sociedade também, né, Bona? Assim, Sim. Né, Andressa? A escola reflete a Sim. sociedade, né? E aí, né, acho que essa é a primeira geração, a gente está no começo desse período, assim, em que a gente fala algumas coisas como é preciso ser antirracista, É isso. é preciso ser anti-homofóbico. Assim, E é combater. anti mesmo. É combater, é chegar pro teu amigo e falar, cara, que ridículo isso. né, você tá assediando, cara, sabe? Não é legal, não vai ser, para com isso, sabe? Tô sentindo vergonha de E você. quando você falou da educação, só complementando isso, as marcas e empresas também podem se envolver na ajuda da educação. Então, muitas se envolvem, né, Bona? Muitas Sim, se envolvem, sim. E a muitas se comunicação envolvem. serve para isso. Não, sim, mas que eu digo assim, também elas podem, né? Óbvio, a gente não vai falar aqui necessariamente de governo ou de política para falar Não sobre vamos. isso, né? Mas Não. as marcas podem também ajudar nesse aspecto, ou não? Eu não não tenho é com dúvida elas. de que sim. Sim. Eu acredito muito que a comunicação, Bonetti, ela é a principal via de transformação para a sociedade. Tudo que a gente pode fazer para melhorar a sociedade, para melhorar a vida das pessoas, melhorar as marcas, melhorar a vida para tudo. Eu acredito muito, tanto é que o nosso propósito de marca na Arebo é comunicação transforma. Porque a comunicação, ela é capaz de transformar tudo. Então... E até quem não... eu gosto muito de falar isso, que assim, né? Como você falou, tem que ser antirracista. Até para quem de repente porque não entende, não é? Ele pode mudar. Pode, Claro, porque mudar. a pessoa não Porque, entende muitas vezes. Porque eu tenho muito assim, né? Você é isso, você não pode mudar. Não, você pode mudar. Não, E é uma questão de né? se explicar, porque muitas vezes eu vejo isso porque é uma questão de geração. Eu vejo quando eu converso, por exemplo, com meu pai, é um choque de cultura mesmo, de geração, porque ele não consegue entender o privilégio dele em ser um homem hétero branco. Ele não consegue entender que ele, como homem hétero Mas branco, a gente não conseguia ver, trabalha você sabia? a vida inteira numa multinacional e ele não consegue entender os privilégios dele como homem hétero branco dentro de uma empresa Mas multinacional. você sabe que assim, a gente não consegue ver. Quando a gente fala, né? Que a gente era lá na geração anterior. Era o quê? Buscar um emprego público, era no Banco do Brasil, não sei aonde. Por quê? Porque você não trabalha, ganha muito, é aposentado. A cultura, Sim. meio filme Tropa de Elite, né? No 2, afinal, tem que mudar muita coisa, né? Mas até colocando em cima do que você falou, que eu acho que assim, as marcas, e acho que esse é um dos pontos que a gente precisa tocar muito aqui, eu não vou falar a marca por uma questão ética, mas assim, eu sou legal, eu quero ter um ambiente saudável, só que ela fazia o fornecedor, pagava o fornecedor em 180 dias. Opa! Quando não era 270. Quando paga, né? Né? Quando paga. Quando paga. Né? paga. Aí faz uma ação do Covid, vamos dizer, externa, e aparece, a marca X fez isso, mas não fez para os colaboradores. Quer dizer, o que é de fato? Porque aí também as pessoas, hoje até, como você falou, por conta da comunicação, é muito fácil saber. Mas esse é um ponto que as marcas têm que entender, que também não tem mais espaço para isso, né? Vocês concordam comigo? Porque a gente viu vários disso, dessa situação. A gente vai ter que fazer um intervalinho, a gente vai voltar para responder essa questão. A Agnes aqui da Propeller também está participando. Agnes, prometo colocar a sua pergunta no próximo bloco. É que a gente já encerrou o tempo aqui, o pessoal já está pedindo. A gente vai para o intervalo e volta já com esse tema polêmico. Hoje dava para ter 2 horas de programa. A gente volta já. O auxílio emergencial já beneficiou mais de 68 milhões de pessoas. Sabe o que isso significa? Uma força para a família da Elizabeth,
Um sorriso para a filha da Rosana, dignidade para o André e esperança para a Samile. O governo federal continua estendendo a mão para milhões de famílias brasileiras. Chegou o Auxílio Emergencial 2021. Isso é cidadania. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Olha que delícia! Sabe onde você está? Berlim Costelaria, um buffet completo e um festival de costela incrível, de terça a domingo, a partir de R$ 49,90 por pessoa. Festival da Costela Jantar, de terça a quinta, a partir de R$ 49,90 por pessoa. Promoção para o casal, R$ 79,90. A melhor costela no bafo da região. Em breve, novidade para você que mora em São Paulo, para os clientes de São Paulo. Agora aberto até às 11 horas da noite, você pode acompanhar nas mídias sociais, @Berlim Costelaria. Lembrando, nós estamos na Berlim Costelaria de São Bernardo, a melhor da região. Vem conhecer. Você confiou, e o Brasil é um dos países que mais vacinam e um dos poucos a se preparar para produzir o seu próprio insumo. Você confiou, e a economia está dando sinais de recuperação, com o crescimento do PIB e aumento na produção. Você confiou, e os empregos com carteira assinada voltaram a crescer. Os brasileiros renovam sua confiança, e a confiança renova o Brasil. Juntos, com trabalho e coragem, construímos um país mais forte. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Continue seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Senhor Ricardo, qual a fórmula da água? Choquito, professora. O quê? Leite condensado caramelizado com flocos crocantes, coberto com delicioso chocolate Nestlé. Deu água na boca. Mas não vai sair na hora do recreio. Legal, assim não preciso dividir meu choquito com ninguém. Choquito faz o lanche mais gostoso. Choquito é da Nestlé. Estamos de volta com o programa Marketing Now e essa e outras campanhas você pode acompanhar no Baú do ABC no YouTube da ABCcom, youtube.com/abccom você Marketing Community. Lá tem o Baú do ABC com grandes episódios, o Fábio já participou de um falando sobre a propaganda do Hitler e lá você vê um pouco da história da propaganda brasileira. Antes de a gente voltar para o nosso debate, lembrar um recadinho a você que pode participar do nosso programa pelo e-mail mktnau@abccom.com.br ou pelo WhatsApp 11 96669 7685 ou pelo chat do YouTube. E você concorre a um jantar para 2 pessoas na Berlim Costelaria de São Bernardo do Campo e um livro da ABC Books. Antes de continuarmos o nosso papo, vamos para o primeiro giro de notícias. A gente sempre tem aqui um giro com as principais notícias do mercado. Vamos lá, Cezinha? BR Distribuidora lança campanha com personagens reais do cotidiano brasileiro. Com locução de Galvão Bueno, comunicação dá continuidade ao conceito posto e mostra através de histórias verdadeiras como todo o Brasil se encontra nos postos Petrobras. Mutato apresenta novo diretor de criação. Guilherme Cruz assume o comando criativo da nova conta da Amazon Prime Video na equipe de Alessandra Mutillo, diretora executiva de criação. Boa sorte aí o Guilherme no comando aí da criação da Mutato. Bom, meus amigos, estávamos falando aqui sobre essa questão de se posicionar. Eu vou trazer aqui um comentário da Agnes, da Agnes da Propeller, que está participando com a gente pelo YouTube. Ela coloca assim: em junho, vimos muitas marcas que se posicionaram em apoio ao LGBTQIA+. Muitas que, inclusive, nunca tinham falado sobre o tema anteriormente. Posso mudar como eu decidi falo agora? Ou aproveitei que estava todo mundo botando o arco-íris no avatar das redes sociais? Vamos, Andressa! Pode falar! Eu acho que... Vamos lá, né? Eu acho que
esse tema, especificamente, não acredito que seja algo que as pessoas estão se aproveitando de um momento, porque não é uma opinião. Eu acho que, assim, não temos que ter uma opinião em relação a LGBTQIA+, porque, assim, eu não tenho nada a ver com a sexualidade, com a opção, com o gênero, da outra pessoa. Isso não cabe a mim. Eu, como contratante, eu tenho que apoiar, eu tenho que ser anti-homofóbico, eu tenho que ser anti-preconceito, eu tenho que abrir espaço mesmo, escancarar a porta para profissionais trans, para profissionais gays, para profissionais lésbicas, para profissionais travestis. Eu tenho que colocar a bandeira de todas as cores na minha empresa. Aí caiu até o brinco, que também é colorido, com todas as cores. Tenho que abrir, sim, a porta e apoiar, porque... eu conheço o lado do preconceito com mulheres no trabalho, mas eu nunca vou imaginar o que é o preconceito que uma mulher trans sofre no mercado de trabalho. Eu nunca vou saber o que o profissional gay sofre no mercado de trabalho. Então, eu acho que já passou da hora das marcas se posicionarem, porque, assim, a gente está num momento de um Brasil tão retrógrado, tão voltando a 1920, na vanguarda do retrocesso, como o Fábio disse. Porque a gente não pode mais permitir. Eu acho que, assim, ainda mais com a questão da pele que estava sendo tratada. Eu ia falar sobre isso. Eu acho que era um momento que acho que muitas marcas não falavam, ou porque esqueciam, porque não achavam importante, porque não estavam na pauta, porque... Tem muitos porquês aí envolvidos, mas foi um momento, acho que esse ano foi um momento de marco, que a gente está vivendo aí uma onda de conservadorismo que a gente não pode permitir, que se a gente deixar isso acontecer, é um retrocesso para nós, assim, absurdo, para os nossos filhos, para a futura geração que vai vir para o país, para os nossos colaboradores, para os nossos amigos. O Brasil é um dos países que mais mata a população LGBT no mundo, e isso é inaceitável. A gente tem que se posicionar. Sim. E as marcas têm que se posicionar. E as marcas têm que se posicionar. Ô, Cezinha, prepara o vídeo do Burger King para a gente ver, enquanto eu pergunto aqui para o Fábio. O que você achou da questão da PL 504? Só fazendo um parênteses, a gente tem um ABC Com Jornal no canal do YouTube da ABC Com, e nós somos um dos poucos meios de comunicação, principalmente da área, que colocou aquilo em pauta. Porque não estava se... algumas agências nem se posicionaram, alguns veículos de comunicação também não se posicionaram. Qual a tua visão sobre... Então, eu vou dar 2 passinhos para trás, só para fazer um pouco mais de sentido. Eu acho que, independente de qualquer coisa, né, se foi carona ou não foi, falar a coisa certa nunca é demais. Exato. Então, mais gente falando a coisa certa, mesmo que para tentar colher ali, né, uns likezinhos e tal, cara, mas tá falando a coisa certa. Tá engrossando o caldo. Não, tem só, desculpa te cortar, tem um detalhe que eu falei uma vez com o André numa live falando sobre branding, que eu usei o seguinte termo, né? O pessoal fala muito surfar na onda, né? Ok, se você era uma empresa que não fazia isso e você resolveu surfar na onda, que ótimo, quem sabe você vira um surfista e continua surfando. É isso aí, né? é isso aí. Agora, a PL, né, Bona, assim, vamos lá, né? Quem propôs a PL? Eu nem lembro o nome Então, dele. quem propôs a PL, mas também não vou faço falar. questão de lembrar. Também não vou falar, mas o pai dela foi um dos maiores defensores dos templos abertos no auge da pandemia. Então, né, deveria ter mais coisas para se preocupar. Mas especificamente tratando disso, eu só vou fazer uma comparação, uma analogia, assim, para mostrar o tamanho da ignorância, Bona. Porque assim, é muita ignorância, não é pouca. É muita, né? E aí se alguém se ofender com o que eu tô dizendo e tal, legal, cara, me odeie, porque você é um idiota, não vai fazer falta. A gente cresceu nos anos 80. Ela não, ela deve ter nascido nos anos 90, mas a gente cresceu nos anos 80, cara. E assim, anos 80 era uma explosão de testosterona. Né? Schwarzenegger, Sylvester Stallone, o Chuck Norris eram mais franguinho, né? Masculinidade tóxica. Não, Olha, cara. Só agora eu tô com o físico do Rocky Balboa. Eu sempre quis ter o físico dele, só agora que eu tô tendo. Era uma explosão de testosterona. Você ligava a televisão na hora do almoço, era banheira do Gugu, era fantasia. Cara, e muitas pessoas da nossa idade são gays. Então não é o que você vê na televisão. Não é aquilo que formou. Cara, porque senão não teria nenhum. Né? Assim, tô falando para dizer o seguinte, você utilizar representatividade na publicidade não vai mudar ninguém.
Na verdade... Senão, não teriam gays da nossa cidade. Né? Exatamente. É só uma demonstração, cara, de que esta é a nossa composição social, assim, né? É assim que nós somos. E tem outro lado dessa representatividade que você está falando, né, Fábio? Que é uma representatividade para a mulher extremamente prejudicial, porque é uma representatividade 100% sexualizante para a mulher. Porque ela está ali colocando a mulher num papel totalmente de um objeto. Ela está objetificada 100% dançando com uma roupa branca, molhada, para os caras ficarem olhando ela no programa de domingo. E tem um detalhe do que eu acho que isso que você fala para mim é crucial, eu sempre falava isso. Quando começaram a proibir uma série de propagandas, não pode propaganda disso, não pode propaganda daquilo, e eu lembro que quando eu dava aula, se eu não me engano, tinham 287 projetos de lei para cercear a atividade publicitária. E tem um senhorzinho que chama o senhor Humberto Mendes, deve estar vivo ainda o senhor Humberto, né, com quase 90 anos, toda vez que eu entrevisto ele, vocês iam adorar conversar com esse cara. Ele é um dos melhores publicitários que a gente já teve, tem ainda. E ele falava assim, eu não vou sempre lutar contra quem for cercear a minha atividade. Né? E ele falava assim, é um absurdo vocês acharem que é a nossa propaganda que vai fazer você ser isso ou aquilo outro. Né? E aí, então tudo é culpa da publicidade? Você vai parar a publicidade de tudo? Né? Ou da comunicação de tudo? E aí, né, Bona, a gente tem que estabelecer onde é a fronteira disso também, para a publicidade não ser sexista. Sim. Não ser racista, né? Ela foi mudando, porque ela refletiu o que era a sociedade. Mas o mais legal, né? Como dizia o Muricy Ramalho, que a bola pune, né? Hoje o consumidor pune. O consumidor pune. Né? Então, assim, ele não aceita o que... Ótimo que seja não, assim. A gente, essa semana no Baú, a gente contou a história da propaganda Malte 90. E o briefing era tirar a parte afeminada da marca. Porque eles achavam que, como era uma cerveja mais leve, então por ser mais leve consumida pelas mulheres, era uma cerveja afeminada. Então o briefing é fazer uma campanha para tirar e trazer masculinidade para a marca. Como se a mulher não pudesse tomar cerveja. E ainda contando a história de que homens que chegassem em algum bar e pedissem Malte 90 sofriam bullying. O pessoal ria porque podiam... Olha só como que era. Você vê como a masculinidade é frágil, né? Então. É frágil, né? O homem sofre com a própria masculinidade. Não, assim, a gente conta a história porque a propaganda é muito boa, a mensagem e tal. Mas assim... e todo mundo lembra do cara assoviando, enfim. Mas se você vai olhar a história, olha como reflete, né? E a gente sempre fala isso, né, pessoal? O Baú do ABC, ele faz o recorte do momento na época, né? Não dá pra gente bater no pessoal, porque era aquele momento, era aquele recorte. A gente tem que entender como era para não repetir. Não repetir, né? Pra não repetir. Vamos dar uma olhada na propaganda do Burger King pra gente comentar? Vamos. Sazinha, solta aí. Tá bom. Calma, deixa eu pensar. Pra mim, todo mundo pode amar todo mundo. Eu acho que pode se casar com homem, pode se casar com mulher. Quando eu vejo dois homens de mão dadas, Quando o menino gosta do menino. são dois homens de mão dadas. Eu nunca tive uma madrasta, só quando a mamãe contou pra mim que ela namorava com ela, e ficou pra saber que eu tinha uma madrasta. Eu conheço gay, conheço trans, conheço lésbica, conheço mais quem é. Na minha casa tem o D de trans, o G de gay. Não tem problema nenhum. Essa é a melhor família que eu podia ter. E a criança, ela pode viver o mundo de outro jeito e ela pode acabar ensinando pro pai. E ponto final. Quer que eu explique mais alguma coisa? E aí, meus amigos? Fabião, o que você pode comentar sobre... Sensacional, assim, que bom, né? Que bom que a gente pode ver peças como essa. Que bom que a gente tem crianças falando essas coisas, né? Que bom que a gente
talvez consiga construir uma sociedade verdadeiramente inclusiva, né, Bona? Assim, mais uma vez, né? Vou me orgulhar do meu filho o dia em que ele defender. O dia em que ele perder a paciência, sabe? Tudo bem, pai, eu bati num racista. Tudo bem, filho. Fazendo uma analogia com isso, as marcas perderam a paciência ou as marcas têm que perder a paciência? Não perderam não, né, Andressa? Não perderam. Não perderam. Mas elas têm feito coisas legais, Bona. Então, é isso que eu quero, é isso que a gente vai colocar. Eu acredito que elas não perderam a paciência, mas elas começaram a entender que elas têm um poder nas mãos de mudar essa situação, de diminuir o preconceito, de usar o poder que ela tem como referência de marca, de um local de fala, de desejo, onde as pessoas querem consumir, elas querem participar daquilo, todo mundo admira o Burger King, todo mundo... São marcas que todo mundo quer estar ali perto, né? Coca-Cola, Nike, são marcas de desejo, de admiração. Então, tem um poder ali que você exerce sobre o público. Por que não, tem os né? seguidores da marca, né? O espaço midiático, né? O espaço midiático, tem né? um espaço de fala ali muito grande. O Burger King aqui comprou 30 segundos em vários locais, que não deve ter sido barato, e ela está dando espaço para um assunto importante, que ela podia estar só vendendo hambúrguer, por exemplo. De uma forma tão simples, colocando criança para falar o quanto isso é simples, que não precisava ter uma briga em volta de, meu Deus, é gay, é trans, é travesti, não sei o quê. E essa propaganda gerou uma comoção na rede social, não sei se vocês acompanharam, que um monte de gente começou, que absurdo, Burger King colocando criança para defender LGBT, travesti, transexual. Gente, elas não estão defendendo... Primeiro que elas não eram crianças... E se fossem crianças trans também, qual seria o problema? Eu acho que seria ótimo, inclusive, que colocasse na pauta crianças trans também, porque elas existem. As crianças trans estão aqui ao nosso redor, também é uma pauta a ser discutida. Então... Eu não sei qual o problema que a sociedade tem em relação a isso, de querer questionar algo que não lhe diz respeito. A gente só precisa respeitar. Ninguém tá te obrigando a virar trans, é essa a questão. Ninguém tá te obrigando a virar gay, ninguém tá te obrigando a virar... E acho que tem um ponto, né, de quando a gente fala isso, que as marcas também, elas estão fazendo isso, porque elas sabem que elas podem ajudar nesse processo. A partir de, como você falou, de usar o espaço midiático, ou que nem como o Burger King falou, aqui você é bem-vindo. Se por um acaso no restaurante X você não é, aqui você é. Né? Então, que aqui você vai encontrar isso e tudo bem. E se você não achar que está tudo bem, você então aqui não é bem-vindo, aquilo um pouco do que você falou. Né? Então, o que eu quero dizer assim, as marcas, não é que elas talvez estejam escolhendo causas que elas defendam, mas elas estão vendo o quanto elas podem ajudar no entendimento disso. E, obviamente, como você falou, os consumidores acabam cobrando disso das marcas também. O exemplo foi da Nike, do Kaepernick, que todo mundo achou e a Nike bancou. Enfrentou o presidente dos Estados Unidos, certo, né? Que entrou ao vivo para criticar. Que não é qualquer coisa. Teve que ter um pulso, tanto o executivo, a companhia teve que ter um pulso para fazer isso. Claro. Mas boa parte dessas empresas, né, Bona, também vive essa transformação. É uma transformação que também acontece de dentro para fora. Eu trabalhei... Porque a empresa se permitiu isso, né? Que é a questão que a gente falou no início do propósito. Sim. Né? É real, eu trabalhei numa empresa, você sabe qual é a empresa que eu tô falando, que viveu essa transformação, cara. Viveu essa transformação. Hoje você chega lá e existe a preocupação, por exemplo, em contratar gente com mais de 50 anos. Não, você sabia que a gente tem um programa no nosso canal com o Gilmoto, o 7x1, e ele sempre traz um convidado para falar de um tema importante. Ele estava dando 7 dicas para profissionais 50 a mais. Até pouco tempo atrás, eu falava isso para a gente não tem mais emprego para nós. Hoje é o contrário, assim, mas precisou, mesmo com quem tinha mais de 50, tinha um preconceito também. Então, pois é, assim, né? Estou falando de uma frente, né? Como tantas outras. Mas eles têm lá um programa para contratar vendedor para loja com mais de 50 anos, cara. O que é muito legal. Muito. Assim, eu acho que assim, algumas marcas se permitiram ter o executivo negro, trans, né? A Daniela Cachiche, da PepsiCo, eu acho ela fantástica.
tá? Uma das melhores gestoras de marketing. E ela comprou uma série de brigas aí com a PepsiCo e as marcas da PepsiCo, né? Só colocando aqui alguns comentários no nosso YouTube, né? Tem gente assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo 527 da NET, tá bombando a discussão aqui. Alexandra Ebert falando que discussão rica, show. A Verena Lopes coloca assim, sobre o assunto, recentemente a Xbox, que tinha uma representante, por conta de comentários machistas, acabaram cortando o contrato com ela ao invés de se posicionarem. Qual a opinião de vocês? E aí eu entro um pouco naquilo. Errou, pode ter chance de mudar, porque senão a gente condena a pessoa ou não. Eu corto. Você corta? Eu acho que ela tem a chance de se recuperar na vida, né, Bonetti? Assim, pode ir em outro lugar, não é? Mas a gente já foi demitido em algum momento na Faz vida, né? Tudo Em algum bem, momento na vida, também, pessoal, isso faz parte. Opa, a gente já foi demitido, né? Eu até dei um exemplo na coluna, né? Apesar de que isso parece que não rolou de verdade ainda, mas que foi a demissão lá do jogador do Corinthians. Né? Pagou 7 milhões. Deu parabéns pro seu Corinthians. 7 milhões de multa pra botar o cara pra fora, cara. Mas tem que botar. Então, tem que botar, é isso aí. Tem que botar. Só que agora precisa, né? A gente precisa realmente ver que foi pra fora, né? Aparentemente foi, né? Por enquanto tá na fumaça. Mas de qualquer maneira não joga mais. E é isso aí. E é isso aí. Porque eu acho que as pessoas, elas têm... E eu já falei muitas coisas das quais eu me arrependo. Eu já tive posições... Eu falo assim, todo mundo é passível do erro. Né? Mas assim, tem que aprender com o erro. Né? Mudar, exatamente. Né? O que não dá é para você achar que você vai moldar o mundo, né? A partir das tuas perspectivas e do teu entendimento, cara. Você tem que entender, né? E a demissão, ela tem que existir, Bona, justamente para mostrar que a marca para aquele colaborador que ele não faz parte daquele propósito de marca, que ele não faz parte daquele universo, que ele não faz parte do que os consumidores acreditam. Não, e é uma questão da própria marca. Errado, é um recado para os outros colaboradores e um recado da própria marca. Quer dizer, a gente não pensa assim enquanto marca. Você não faz parte da nossa marca. Né? Então, quer dizer, não é uma atitude só maldosa de demissão, né? Vou demitir porque você errou, punitivo. Às vezes tem até um caráter educativo. Exato, mas é educativo. Não, é porque todo mundo olha pelo lado diferente. Nossa, a marca foi punitiva. Não, às vezes está tendo um caráter educativo. Para ele, para a comunidade interna e para a sociedade. E para a externa. Quer dizer, eu, marca, fiz isso. Nós não Na verdade, a mensagem que tem que ser encarada é: nós, como sociedade, aqui Xbox, né, não aceitamos mais esse tipo de atitude. Nós, Xbox, estamos representando uma sociedade e nós não aceitamos mais esse tipo de comportamento machista, misógino. Nós não aceitamos mais. E você fez esse tipo de comentário, você não faz parte da gente. Então aprenda e vai. Você quer trabalhar num lugar que seja machista? Procure seu lugar, não é aqui. Bom, a discussão está muito boa, tem gente comentando aqui. A gente vai para o nosso segundo intervalo e vamos para o último bloco, hein? Continue aí com a gente volta já. Bombando hoje, ó. O auxílio emergencial já beneficiou mais de 68 milhões de pessoas. Sabe o que isso significa? Uma força para a família da Elizabeth. Um sorriso para a filha da Rosana, dignidade para o André e esperança para a Samile. O governo federal continua estendendo a mão para milhões de famílias brasileiras. Chegou o Auxílio Emergencial 2021. Isso é cidadania. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Olha que delícia! Sabe onde você está? Berlim Costelaria, um buffet completo e um festival de costela incrível, de terça a domingo, a partir de R$ 49,90 por pessoa. Festival da Costela Jantar, de terça a quinta, a partir de R$ 49,90 por pessoa. Promoção para o casal, R$ 79,90. A melhor costela no bafo da região. Em breve, novidade para você que mora em São Paulo, para os clientes de São Paulo. Agora aberto até às 11 horas da noite, você pode acompanhar nas mídias sociais, @Berlim Costelaria. Lembrando, nós estamos na Berlim Costelaria de São Bernardo, a melhor da região. Vem conhecer.
Você confiou. E o Brasil é um dos países que mais vacinam e um dos poucos a se preparar para produzir o seu próprio insumo. Você confiou e a economia está dando sinais de recuperação, com o crescimento do PIB e aumento na produção. Você confiou e os empregos com carteira assinada voltaram a crescer. Os brasileiros renovam sua confiança e a confiança renova o Brasil. Juntos, com trabalho e coragem, construímos um país mais forte. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Continue seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Viaje bem, viaje bastante. Céu azul. Viaje bem, viaje bastante. Atenção, você com essa ficha na mão, dirija-se ao portão, embarque nesse avião. Boa viagem! Largue o chão, escolha uma direção, aperte seu cinto e solte a sua imaginação. Céu azul, leste, oeste, norte ou sul, você livre pelo ar, com quem gosta de voar. Embarque, abre suas asas, sua ternura, pra você ganhar altura, viajar. Viaje com a gente. Viaje bem, viaje bastante. Estamos de volta com o programa Marketing Now e essa e outras propagandas você pode acompanhar no Baú do ABC, no canal do YouTube da ABCcom. Estamos no nosso último bloco, você ainda tem um tempinho para participar com a gente pelo e-mail, ou pelo WhatsApp, ou pelo YouTube, para concorrer a um jantar para 2 pessoas na Berlim Costelaria em São Bernardo do Campo e um livro da ABC Books. O nosso e-mail é mktenal@abccom.com.br e o nosso WhatsApp é 11 96669 7685. Mande sua pergunta, sua colocação, que você vai concorrer aos prêmios. Antes de a gente voltar para o tema aqui polêmico, o pessoal está participando bastante. Vamos para o último giro de notícias, Cezinha? Preparando aí a vinheta para a gente? Vamos lá? Riachuelo apresenta novas categorias em seu marketplace. Como estratégia de expansão da companhia, Riachuelo aumenta seu portfólio de lifestyle com mais de 100 novas marcas, passa a comercializar produtos de diferentes segmentos e players como ReHap, Cobase, Todo Vino e Leves. Muito legal aí, crescendo, né, a parte dos marketplaces. A Ticket anuncia Natália Giotto como diretora de produtos. A executiva chega para liderar soluções e projetos de inovação do amplo portfólio da marca. Boa sorte aí para Natália na Ticket dirigindo os produtos. Meus amigos, só atendendo o nosso pessoal que está acompanhando pelo YouTube, a Verena colocou só o seguinte, né? No caso, o que rolou com a moça foi a empresa ter cortado o contrato com ela porque os homens não concordavam com uma mulher representando a marca, a Xbox. O que é pior ainda, né? Muito pior. Pior ainda. Tomara que muita gente compre PlayStation 5. A Raíssa Rossini, da Insane Raíssa, obrigado, um abraço, ela coloca o seguinte: entendo que as marcas também estão sendo obrigadas pelos consumidores a se posicionar. O movimento Sleep Giants está aí para comprovar isso. Qual a opinião de vocês? É isso que a gente falou, assim, né? A sociedade empurra e a marca ou ela vai ou ela fica. Né? Mas, mais uma vez, né, assim, a gente tem que entender esse processo de uma maneira um pouco mais ampla. Assim, a marca, a publicidade e a sociedade, elas se retroalimentam. Não, e as marcas são formadas por essa nova sociedade. Né? Exatamente. Então, assim, né, não é que é uma coisa tão estanque assim, né? Tem alguém com uma luneta lá em cima do prédio olhando e falando, é por aqui que eu vou, porque é por aqui que as pessoas estão indo, né? A pessoa que está lá tomando a decisão, ela também está vivenciando essa nova sociedade, né? Em boa parte dos casos, evidentemente. Você pega aí uma série de jovens executivos, 35, 40 anos, que essa é a formação, essa formação mais plural, mais diversa, essa é a forma que eles entendem a sociedade, né, Bona? Então, também é uma condução que
passa a ser natural. Mas sim, as grandes marcas elas serão obrigadas, porque senão, né, vide aí Madeiro. Vide Madeiro. Tá né? falindo. Eu não desejo isso para ninguém, porque tem muito trabalhador lá. Sim, mas está né? fechando loja atrás de loja. Mas uma postura infeliz do dono. É só um detalhe, né? Que às vezes não é uma posição dos colaboradores. Não. Eles acabam pagando e por nem uma da coisa... marca. Não, é isso que é o mais louco de se falar. Não é um posicionamento da marca, foi um posicionamento do dono pessoal, totalmente fora do posicionamento de marca, que não foi conversado dentro de uma estratégia de marca. As agências não estavam envolvidas, o pessoal do marketing não estava envolvido, o dono resolveu se manifestar em relação à opinião dele. E a marca é prejudicada. Então, assim, tem que ter muito cuidado, assim, quando você é o dono, você não é a marca. Você tem é uma linha muito tênue, né? Mas também ele também não pode falar, essa é minha opinião, não é a da marca, porque você é o líder daquela companhia também, né? Isso é até pior, às vezes, né, Bom? A gente vê aí a Pearson sofrendo pra caramba para desvincular o Carlos Wizard da Wizard, que não é mais do Wizard há algum tempo. Sim. Né? Assim, ele não é o dono da escola de inglês mais... E aí ele vai, enfim, não vou me estender a respeito dele, não merece. Não conseguiu nem ler os documentos aí, né, para o governo em inglês. Pois é, mas espirra na marca, cara, e o que eu vi, pelo menos, não sei se vocês viram, cara, uma enxurrada de tudo que é dele, as pessoas no Instagram não compram dessas marcas. Cara, a escola nem é mais do cara. Já vendeu, né? Ficar pagando por isso, né? Exatamente. A gente está chegando no fim do programa, ainda tem um tempinho. Eu queria, assim, é difícil a gente falar em uma dica ou uma receita de bolo, mas imagina que você trabalha em uma agência, representa uma marca de educação, você também está em uma agência que atende clientes. Qual é o primeiro passo para uma marca que ainda não se posicionou, mas que está inquieta e quer se posicionar? Como que é? É olhar para dentro? É olhar para rever o seu propósito? Qual é o passo para a marca que ainda, de repente, não se posicionou e ela sente que ela precisa fazer algo, mas ela não sabe como? Como que deve ser feito isso? Porque a gente está falando aqui com, às vezes, pequeno, médio empresário, ou até um grande empresário, e ele está, poxa... minha marca nunca fez nada e eu quero fazer. Então, como fazer? Como que a marca, isso vai, vamos entrar em ebulição, vai sair ali da marca? Como vocês acham que tem que ser esse processo? Eu vou encurtar, depois eu deixo ela falar bastante. Tá. Pode ser? Pode ser? Pode, tá bom. O que importa para você e o que importa para as pessoas que importam para você? É isso. Assim, o que importa para você, o que importa para as pessoas que importam para você. Se você sabe essas duas respostas, você já sabe o que fazer. Se você não tem essas respostas, então talvez você tenha que procurá-las. Porque, no meu entendimento, essa é a base. O que você acha? É exatamente isso. Eu sempre, quando o cliente não sabe o que fazer, eu sempre falo para ele, vai para sua casa, senta com seus colaboradores, senta com a sua família, senta com suas equipes e conversa, porque isso primeiro tem que ser uma coisa que não pode ser decidida só pela diretoria, não pode ser só pelos heads, não pode ser pelo dono. Isso é uma coisa que vai refletir a marca. Então, tem que ser decidido em conjunto. Isso é uma coisa que tem que ser da empresa. Então, o que importa para quem fundou, óbvio, mas o que importa para quem trabalha, o que importa para quem participa, o que importa para quem... É um exercício de entender o que faz bem, né? O que importa, é muito isso. O que te dá prazer, né? O que você vai devolver para a sociedade como marca. Eu acho que assim, qual é o seu legado, né? O que você vai deixar? Então, tá muito ligado a isso. Não é só... Mas, eu falo isso, você falou de um tema importante, que é ouvir a comunidade interna. E, às vezes, o executivo nem sabe disso, ou como fazer isso, né? Porque, às vezes, ouvindo a própria comunidade interna, ele vai poder enxergar isso. Né? Ou, às vezes, vai ter que passar por um processo mesmo de revisitar o seu propósito, se ressignificar, encontrar o que tem mais a ver com você, porque, às vezes, ele não vai saber mesmo responder isso, viu, Fábio? Por incrível que pareça, ou talvez vai ser mais fácil a gente encontrar quem não sabe responder isso, porque ele ainda não está sabendo como lidar com toda essa mudança, vamos colocar assim. Concorda, não?
uma das perguntas, eu acho, Bonetti, mais difíceis de uma empresa responder. Porque eu acredito muito que as empresas mais jovens hoje, elas já têm um pouco disso no DNA, até porque muitos dos empresários já são empresários mais jovens que já vêm com alguns posicionamentos mais políticos, mais sociais. Isso já está muito mais engajado no sangue e aparece até mais na empresa. Quando a empresa ela é mais antiga, tem essa questão do eu preciso renovar, eu preciso fazer, eu não sei como, e aí entra muito nesse processo do o que é importante para mim, o que é importante para minha empresa, o que é importante para minha família, aí tem essa questão do revisitar, entender, é um processo um pouco mais longo. Então, não é fácil, eu acho que assim, nunca vai ser fácil, e eu acredito também que tem que ter muito a ver com o business. Não é só algo que é importante, é o propósito, mas também tem que ter a ver com o business. Você atua no mercado financeiro e você vai atuar numa área que não tem nada a ver com o seu business também. Eu acho que você tem que ter uma contrapartida ali que tenha uma correlação. Tem que ter a ver com a sua marca. Tem que ter uma sinergia. Não pode ser uma... E eu acho que tem um ponto... que eu acho que o que vocês falaram no começo, e aí, em cima disso que você falou, da questão da própria sinergia, você não precisa se posicionar sobre tudo. Você não precisa defender todas as causas. Claro. Né? Porque senão fica uma coisa assim... Não, mas é que você vê assim, algumas marcas, eu não estou dizendo que está certo nem que está errado, mas só estou constatando isso, querendo se posicionar em todos os assuntos. Ou abraçar todas as causas. E às vezes é melhor você abraçar uma causa bem feita do que tentar abraçar o mundo e até se perder nisso, não é? Ou até, Bona, você não precisa abraçar causa nenhuma, mas você pode se posicionar direito todas as vezes que você for chamado a intervir. A intervir, né? Assim, todas as vezes que você estiver usando a expressão dela, todas as vezes que você tiver o seu espaço de fala, você fala a coisa certa. Assim, falar aquilo que importa para as pessoas que importam para você. E tem momentos, né? Eu acredito que assim, a marca ela pode ter uma causa, ela se engaja numa causa animal. Só que essa causa animal, ela tem sinergia com outras causas que são tão importantes quanto. A causa da Amazônia, a causa da fome, muitas coisas estão interligadas, Bonetti. E eu acho que a marca ela tem que ter essa percepção de que uma coisa não é uma coisa só. As coisas elas estão interligadas. Hoje, mais do que nunca, tudo é interligado. Cezinha, deixa preparado o vídeo da Avon para a gente poder comentar aqui. Porque a gente tem visto algumas marcas, porque a gente está falando de marcas que não sabem, mas tem outras marcas que estão dando um show, né? Assim, uma coisa boa atrás da outra, né? Quando a gente fala muito de que marca é atitude, tem marcas que estão sabendo fazer isso de uma forma primorosa. Vamos dar uma olhada nesse vídeo da Avon para os nossos convidados comentarem. Somos a companhia que cria volume nos cílios e oportunidades nas vidas. Que combate estereótipos com uma mão e o câncer de mama com a outra. Somos a companhia que reconhece o poder dos lábios. Que não se cala contra a violência de gênero e levanta a voz por independência econômica. Somos a companhia que desenvolve produtos de beleza premiados para todos, apoiando milhões de empreendedoras em todo o mundo. Nós somos a Avon, a companhia que há mais de 130 anos acredita na beleza, na inovação, na liberdade e, acima de tudo, nas mulheres. Andressa, vou passar para você, mas antes eu queria complementar. Por quê? Nós fizemos uma matéria para o ABC com o jornal e a Avon nos atendeu muito bem. E quem nos enviou o vídeo foi uma diretora de causas da Avon. Olha que legal, o cargo dela era diretora de causas da Avon. Rosângela, se eu não me engano é o nome dela. Falando sobre uma linha que eles criaram e todas as vendas dessa linha vão ser para combater o câncer de mama e a violência contra a mulher. Quer dizer, não está só na campanha, né? só no discurso de comunicacional, vamos dizer assim. Como que você vê isso? Primeiro que essa campanha
Eu acho essa campanha uma das campanhas mais geniais quando você fala de uma campanha de produto para beleza. Porque não é produto para mulher, é produto para beleza. E aqui você vê a representatividade da beleza quando você vê uma mulher trans, você vê a mulher... Ou mesmo o menino do Big Brother. O Lucas. Então, se você vê a mulher trans, você vê o garoto, você vê assim, a diversidade da beleza sendo ali representada. Então, a Avon foi genial nessa campanha. A agência que desenvolveu, não sei quem foi que desenvolveu, não li a ficha técnica, não lembro. Mas, incrível. Eu acho que assim, é disso que a gente precisa quando a gente fala de campanha. Eu sempre bato numa tecla de que eu acho que as agências precisam colocar mais diversidade na rua todos os dias. Não é só na... Mas só posso fazer uma defesa? Porque às vezes a agência quer colocar. E o cliente não aceita. O cliente não aprova, sei, porque né? a gente faz várias sugestões. Porque assim, o nosso meio tende a apoiar algumas causas, ou pelo menos parte, do nosso meio. A gente coloca ali uma foto, mas esse cabelo tá meio esquisito. O cabelo é um Black Power, tá? Porque não quer falar que a pessoa é preta. Então, sim, o cliente não quer reclamar do preto na propaganda. Então, fala do cabelo. Esse cabelo tá esquisito. Tá muito grande. Tá muito grande. Se a gente colocasse alguém com um cabelinho mais curtinho... O curtinho já faz assim, um lisinho, um curtinho, né? Então, você já começa a ver assim, que, na verdade, o cliente muitas vezes não quer mesmo a diversidade. Então, o cliente também tem que estar aberto. Ou, às vezes, entenda que eu vou dizer que não é uma culpa dele, é que ele tem medo da reação de que as pessoas vão ter com relação ao produto dele se ele fizer algo. Porque ele quer estar certo há 20 anos. Exato. Não daqui a 20. Esse é o ponto. Mas é duro o executivo entender isso, né? Mas eu acho que... Mas ele precisa. É que nem todo... Bom, é que o executivo da Nike, por isso que ele é o executivo da Nike. Eu discuto muito como assessora de imprensa, e não só a questão de comunicadora, mas eu acho que as marcas, todas as marcas, eu discuto isso muito com os nossos clientes, eles precisam ter um comitê de diversidade. As empresas hoje precisam ter um comitê de diversidade, um comitê de causas, um comitê de sustentabilidade. Detalhe, a diretora de causa é uma mulher negra. Né? Assim... É o que eu falo, não está só na comunicação. Quem conhece um pouco do que a Avon vem fazendo, que eu acho que esse é um ponto importante, para você que é marca, não é só fazer a propaganda bacana, é isso que eu queria colocar. Porque, então eu preciso só colocar a diversidade na minha publicidade. Não é só isso. E para chegar numa propaganda... Isso já, ok, ajuda, mas não é só isso. E para chegar numa propaganda dessa, Bona, com certeza a agência parou para conversar com... muita gente. Perfeito. Foi conversar com gay, foi conversar com preta, foi conversar com gorda, foi conversar com toda a população para entender como você se enxerga. Você se vê na propaganda? Você se vê na publicidade? E acho que tão importante quanto isso, né, que andando aí em paralelo, é entender esses 130 anos de trajetória da marca. Que aprendeu, né? E que foi uma marca que ao longo da história, vamos dizer assim, ela ofereceu uma oportunidade de trabalho e de enriquecimento, né, para uma mulher que estava à margem do trabalho formal. Né? Então, as famosas revendedoras Avon, né, que a gente sempre escutou falar e tal, quem são essas mulheres? Elas são mulheres marginais. Né? Muitas vezes estão à margem, por favor, entenda. No sentido correto, são mulheres marginais. Mas é só para a gente deixar claro. Que não tiveram, que contribuíram para o sustento das suas famílias, muitas vezes sustentaram as suas famílias, sem participar daquele mercado formal de trabalho, o CLT, enfim. Isso a gente está falando, Bona, de 1890. Né? A gente não está falando de 1985, a gente está falando de 130 anos de uma trajetória que faz sentido falar disso agora. Né? Assim, talvez a marca tenha se perdido no meio do caminho, a gente não sabe, ela está se... Mas faz sentido. Não é um discurso vazio, não é um discurso que saiu da cabeça de alguém e falou, pô, vamos por esse caminho aqui, que isso aqui vai dar certo. Né? É um aprendizado. Tem uma trajetória, né? Tem uma trajetória. Mas o que eu acho que é legal é exatamente isso, né? Porque ela poderia ir por qualquer outro caminho. Por ser uma marca de beleza, ela podia ir por qualquer outro caminho. Mas o que a gente vê cada vez mais é as marcas, talvez, encontrando na sua própria história, na sua própria trajetória, elementos que reforcem isso.
né? Bom, a gente está chegando ao final do programa, senão a gente vai ficar aqui, o Carreiras vai mandar a gente embora. Antes de a gente encerrar o programa, a falar dos ganhadores. O jantar para 2 pessoas na Berlim Costelaria de São Bernardo do Campo vai para a Verena Lopes, que fez as perguntas ali do Xbox com a gente. E o livro da ABC Books vai para a Júlia Coelho Silva, que estava acompanhando pelo Instagram. Meus amigos, estamos chegando ao final desse bate-papo incrível, daria para ficar horas aqui. Quero agradecer demais vocês. Fabião, obrigado, suas considerações finais. Espero que você venha mais vezes aqui. Eu só venho se ela vier, porque agora a gente... Fez uma dupla? Opa, eu acho, cara, que é mais um espaço, né? Você abriu mais um espaço para a gente falar de coisas que as pessoas precisam ouvir. A gente podia falar de muitas outras coisas legais também e tal, mas ter a oportunidade de dizer... seja antirracista, seja anti-homofóbico, respeite a pluralidade, respeite a diversidade, respeite as mulheres. Senão a sua marca ela vai sucumbir em algum momento, e não só por isso, né? Seja isso na vida e leve isso na sua empresa, na sua marca. Mais uma vez, é mais uma gotinha nesse balde. Né, ter a oportunidade de falar sobre isso. De pouquinho em pouquinho, eu acho que em algum momento a gente vai conseguir uma mudança que seja mais visível. Legal, obrigado, viu, Fabião? Dre? Obrigada, Bonetti, pelo convite e faço das palavras do Fábio as minhas. Me convide quando o Fábio voltar. Que Não, a gente está preparando uma live que você falou que você vai cantar com o Kaique na live. Eu e o Kaique vamos fazer um show. Vai dar um beijão pro Kaique agora. Kaique, você está me assistindo, que você falou que estava assistindo, Kaique. Então, você está me ouvindo aí, nós faremos nosso show, né, das divas pop da comunicação. Então, você se prepara. Então, de novo, Bonetti, obrigada. E realmente deixar essa mensagem aí de que, sim, as marcas têm que se posicionar, é o que o Fábio falou. Temos que ser antirracistas, anti-homofóbicos, antimachistas, anti-tudo, porque não há mais espaço para retrocesso. Nós não podemos ceder e marcas, de pequenas a grandes, sejam a mudança nessa sociedade. Por favor, escutem suas agências, escutem o coração de vocês mesmo, não tenham medo de mudar, não tenham medo de se posicionar. Quando vocês quiserem se posicionar, peçam ajuda das agências, peçam ajuda do pessoal do marketing, mas se posicionem mesmo, porque a sociedade precisa de mudança. Nós não podemos continuar do jeito que estamos na sociedade de agora. Não podemos, precisamos mudar. E tem um detalhe, né, Dre? A marca ou muda agora ou em algum momento ela vai ter que mudar. Ou ela muda ou ela morre. Se ela não quiser discutir isso agora, em algum momento ela vai ter que discutir. E você que é de agências de comunicação, a gente tem que ficar muito atento para as ações que tentam cercear a nossa atividade, como era a PL 504 e outras afins. A gente, óbvio, tem que se concentrar no nosso trabalho. É muito difícil, a gente fica muito ligado no nosso dia a dia como profissional de agência, de veículo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com ações que tentam cercear a atividade publicitária. E eu, como publicitário, sempre vou abrir espaço e defender a causa da nossa atividade como comunicador e como publicitário. Meus amigos, obrigado, o programa foi incrível. Obrigado mais uma vez ao Carlos Carreiras por ter aberto o espaço de 1 hora ao vivo numa TV importante como é a TV Mais, para falar sobre marketing de comunicação e um tema como esse. Obrigado, pessoal, pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Quinta que vem a gente está de volta com outro tema importante da área de marketing de comunicação. Um abraço, até lá.